queria entrar agora na questão das criptos. Manda Gustavo, pra mim. Tá esperando esse vou momento. explicar pra galera. Primeira coisa, a galera não entende o que é Bitcoin. Se Bitcoin é de comer. A galera não entende. Cadê a moeda? O cara quer a moeda. O cara quer a moeda. Então é o seguinte. O que eu penso de uma forma muito simples. Eu quero que você fale depois. Eu vou entrar também com a minha ideia de cripto, tá? Mas explica pra galera o seguinte. O que é a criptomoeda? Como que funciona esse mercado de criptomoeda? Qual que é a vantagem disso? Dá sua aula aí agora pra galera sobre criptomoeda. Então você que escuta falar sobre isso há muitos anos, que ainda não entendeu o que é de fato, que tem essas dúvidas sobre criptomoeda, se é pirâmide, se é golpe, se é não sei o quê, entenda o seguinte, vagabundo faz rolo com tudo. Com tudo. Já teve pirâmide de boi, de porra. boi, avestruz. De boi, de avestruz, de dólar, de real, de rastreador de carro, de o dinheiro Facebook. é lavado, a maior quantidade de dinheiro lavado no mundo, dinheiro sujo é lavado em dólar. Então, é lavado em dólar. Já começar o seguinte, e tudo que você escutou sobre criptomoeda, que é errado, não viaja não, deixa o cara falar aqui, de fato, o que é essas criptomoedas, o que são as criptomoedas. Bora lá, Gustavo, manda vir. Para começar a falar de criptomoedas, a gente tem que falar primeiro de Bitcoin, né? Que é importante falar porque foi o Bitcoin que inaugurou esse mercado aí que cripto. Não paga não, gente. O Bitcoin surgiu em 2009, né? Com o intuito de quê? Quando aconteceu aquela bolha do subprime lá nos Estados Unidos, aquela crise imobiliária, tudo surgiu porque os bancos estavam emprestando dinheiro para a galera e esse dinheiro estava sendo meio que um dinheiro podre, ou seja, eles estavam inflacionando o mercado de imóveis nos Estados Unidos e de repente estourou uma crise. Quando estoura essa crise, o governo vai, imprime mais dinheiro para poder socorrer os bancos que eles mesmos tinham cavado a própria cova. E para a população, para não gerar um efeito cascata, o governo teve que aportar em cima dos bancos e automaticamente quem paga tudo isso é a população. Então o que acontece? O Satoshi Nakamoto, que foi o criador do Bitcoin, que ninguém sabe quem é, ele criou um dinheiro que não tem inflação. Ou seja, o Bitcoin só existirão 21 milhões de unidades. Então, teoricamente, o poder de compra do Bitcoin vai ser sempre o mesmo, porque não vai ter aumento da inflação como há nas moedas fiat, né? Não que pode são real, imprimir dólar. mais e jogar no Você não mercado. tem a possibilidade de ficar imprimindo dinheiro à torta e à direita, como acontece nos mercados tradicionais. Então, isso na história da humanidade nunca houve. Né? Então, você não tem um precursor exato como o Bitcoin, nunca existiu. Existiu protótipos de Bitcoin, né? Antes do Bitcoin já existia alguns protótipos. Mas, via de regra, o Bitcoin surgiu para isso. E a principal disrupção do Bitcoin é a blockchain, que é onde ele está inserido, né? Que é um banco de dados descentralizado. Então, você consegue fazer uma transação de Bitcoin de uma pessoa para outra sem usar um intermediário. Isso que foi o grande boom do Bitcoin, a grande sacada do Bitcoin. No próprio white paper do Bitcoin, que é o documento onde o Satoshi descreveu como funcionaria o Bitcoin, ele fala, vai ser um dinheiro eletrônico ponto a ponto, peer-to-peer. Ou seja, você não vai precisar de um intermediário. Porque hoje, quando você vai mandar um dinheiro para alguém, você tem que usar um banco para fazer esse intermédio. Então você depende da confiança de uma determinada instituição para que isso ocorra. Já com Bitcoin não, dentro da blockchain você consegue fazer uma transação de um Bitcoin para uma outra carteira de Bitcoin e você não precisa de nenhum intermediário para que isso aconteça. Então você elimina todos os intermediários da situação e você descentraliza o dinheiro. Então o dinheiro passa a ser descentralizado, universal, você pode mandar Bitcoin daqui para o Japão, do Japão para cá, da Inglaterra, enfim, você não tem um poder regulamentar em cima do Bitcoin, mudando todas as diretrizes do Bitcoin, ele já é pré-estabelecido dentro da criação dele, ou seja, o Bitcoin vai funcionar dessa e dessa forma. Tudo isso o Satoshi já criou e já deixou pré-estabelecido. Então você sabe aonde o dinheiro está indo, você sabe o que vai acontecer com o Bitcoin nos próximos anos, porque já está pré-estabelecido dentro do código matemático dele. O legal do Bitcoin, falando de uma forma mais popular, é que é o seguinte, não tem um servidor central. Então, por exemplo, vou atacar o servidor do banco e vou roubar o dinheiro de todo mundo. No Bitcoin não existe isso. Por quê? Ponto a ponto que o Gustavo falou. Todos os usuários mineradores, né, do mundo inteiro. As moedas, vão imaginar assim, se eu estiver falando bobagem, você me corrige. Pode falar.
as moedas estão. O Bitcoin tá girando. Você não consegue atacar ninguém, você não consegue roubar diretamente o servidor central porque não existe. Consegue. Ele utiliza a rede. Você consegue roubar o usuário. Você tem que ter você tem que ter 51% da 51% de força hackeado. computacional. Mas Depois aí eu vou você explicar fala, como é a né? mineração de É. Bitcoin. Né? Mas só pra Você tem que ter exemplificar. pouco dinheiro pra você fazer. Não, Na verdade, a estimativa nem que só seja. dinheiro. Você tem que ter Rede. controle estatal. Você tem que ter Mas o Estados Unidos, União Europeia e China. A previsão de gastos para poder atacar o Bitcoin estima-se que seja em 700 bilhões de dólares. Para conseguir fazer um pequeno ataque à blockchain, sendo que não tem certeza, você não vai ter certeza do resultado. Isso é crescente, né? Esse valor? É crescente porque à medida que mais pessoas aderem ao mais Bitcoin, difícil. mais o hash rate, que é a taxa de hash do Bitcoin, vai ficando mais difícil. Sim. Você vai ter que ter um poder computacional muito maior, que hoje a gente já está batendo Resumindo, nas vai máximas. ficando mais difícil, Vai ficando mais com o caro tempo e quase e mais impossível. caro. É por isso que o Bitcoin Não hoje... vai. Tende ao impossível, né? O Bitcoin hoje é o principal ativo do mercado, porque até hoje ele não conseguiu sofrer hack. Então Não tem. todas as outras criptomoedas já sofreram algum tipo de ataque. Sim. Até o Ethereum já houve o fork do Ethereum em 2016, salvo engano, porque teve um ataque na plataforma. Então, tipo, o Bitcoin não. Até hoje não conseguiu ninguém. Então nós estamos corromper. falando aqui, sem sombra de dúvidas, da moeda, na minha opinião, da moeda mais segura do mundo. Hoje Exato. é. O dinheiro, Hoje o é. dinheiro mais seguro reserva do de mundo. valor. Bitcoin vai ser a reserva de valor do mundo. Mais seguro Esquece do mundo. dólar. Você tá seguro de falsificação? Não existe. Não existe Cópia, falsificação. Não existe. O cara consegue falsificar real. Quantas reportagens você já viu de dólar real falso na rua? Você nunca vai ver uma matéria de falsificação do Bitcoin devido à tecnologia blockchain. Você tá blindado com relação a bloqueios. Então o que nós estamos falando? O Collor bloqueou a conta de todo mundo. Porra, eu tive parentes, a minha tia-avó, cara, que já faleceu. Essa mulher construiu a vida dela na marra, na raça, trabalhando, independente, juntou um dinheiro e perdeu tudo nessa jogada. Então o governo não consegue pegar seu Bitcoin. Não existe um bloqueio. Hoje, seu dinheiro na conta do banco, se o governo faz alguma coisa, ou você tive uma ação trabalhista, não sei o quê, manda lá um documento, já era seu dinheiro. Igual aconteceu com os russos, como você disse aí. Você tá batendo palma porque são os russos que estão envolvidos com a guerra, etc. Mas amanhã pode ser você, como você disse. Então você tem essa blindagem. É o dinheiro mais seguro do mundo. E uma coisa que eu quero só complementar antes de você voltar a falar, Gustavo, é que é o seguinte. Ai, Rafael, mas eu não sei, será que realmente é seguro assim como você tá falando? Eu comecei a comprar Bitcoin lá em 2014 para 15. E quando a gente começou a aceitar, a entender esse mercado, a comprar, a movimentar Bitcoin, os bancos, eu já contei isso lá no podcast de vocês, bloqueavam as nossas contas. Mandava carta pra gente falando, tira o dinheiro daqui, tira o dinheiro daqui. Qualquer movimentação que você fazia para corretoras de Bitcoin, você recebia essa cartinha na sua casa. Hoje os bancos estão comprando Bitcoin. Por que será? Hoje os bancos têm percentual do patrimônio, se eu não me engano, o Itaú, Nubank. percentual do patrimônio em Bitcoin. E detalhe, o que ele falou, a tecnologia da blockchain hoje é muito... eu vi alguns bancos nos Estados Unidos, o Wells Fargo, se eu não me engano, começando a utilizar a tecnologia antifraude blockchain, porque é a tecnologia mais segura do mundo, porra. Então, os bancos que no começo tentaram combater, hoje cederam. Inclusive, muitos deles você já consegue até comprar Bitcoin dentro do próprio banco. ETFs. O ETFzinho, mas tá valendo. Então, é um bom teste. Sim. É um bom teste Acabou pro Bitcoin. nisso, sim. É. É igual os teste. NFTs que a gente vai citar daqui pra frente, que o Facebook aderindo aos NFTs e tal, as plataformas e tal, vai inserir essa galera da massa dentro desse ambiente cripto, isso vai ser uma porta de entrada, mas não logicamente que aquilo ali não... É igual quando você compra um Bitcoin, por exemplo, na corretora, você não tá comprando Bitcoin. Não. Você tá comprando um recibo do Bitcoin. Eles estão lá armazenando o Bitcoin pra você, teoricamente. Teoricamente, mas se todo mundo for sacar aquilo, é igual o sistema de reserva fracionário do Banco Central. Quando todo mundo for no banco sacar, não vai ter dinheiro suficiente. Da mesma forma, a corretora. E o Bitcoin ainda tem esse detalhe, você tem como tirar ele e guardar ele dentro de uma carteirazinha. Wallet. Dá um É wallet. por isso que eles te pagam aquele percentual que eu falei do stake, é exatamente pra cobrir esse rombo aí, ó. Pra poder Esse rombo de sobrar. negociação, eles falam, pô, me ajuda aqui a pagar esse rombo que eu vou te dar 7%. Isso é o stake. Mas tem uma frase É clássica exatamente que é pra o pagar esse seguinte. rombo.
corretora, exchange não é carteira. Não é, exatamente. E a frase mais Tá no bolso que de outro bate mais cara. em cima disso é aquela not your keys, not your coins. Ou É. seja, se você não tem Você sua não chave, tem sua chave. você não tem suas criptos. Porque é o seguinte, galera, você tem como armazenar os bitcoins dentro de uma carteira, como se fosse um pendrive. Na verdade, ele está dentro da blockchain, os bitcoins. A carteira vai ser só mais um validador que você usa na hora de fazer a transação. Então, você tendo uma carteirinha dessa, você não tem como, ninguém consegue ter acesso aos seus bitcoins se eles não tiverem essa carteira fisicamente para poder apertar os botões lá e colocar a chave PIN lá para poder acessar. Bruna fica perguntando assim, mas eu nunca vi esses Bitcoin. É. Isso aí. Você tem que saber essas chaves. Falei que algumas pessoas vão receber uns e-mails aí. Ó, seguinte. E tem alguns exemplos. O cara que morreu lá na América Central. Morreu tinha não sei afogado. quantos mil Bitcoin. Inclusive tem um documentário no Netflix pra quem quiser assistir, sobre a corretora, acho que é Quadrig X, o nome do documentário. Que o próprio dono da corretora morreu em viagem pra Índia. Não se sabe se ele morreu, não se sabe se ele fingiu que forjou a morreu. morte, mas perdeu, salvo engano, 400 milhões de dólares da galera e ninguém consegue ter acesso a essas criptos que estão dentro da corretora. Aí que tal o Gustavo falou. Ter Bitcoin com corretora é a mesma coisa que ter dinheiro em banco. É isso aí. É mais ou menos a mesma pegada. Só que aí tem uma questão, né? O Bitcoin você pode ser seu próprio. As criptomoedas te permitem isso. Você ser o seu próprio banco. Então você tem como armazenar com você. Né? Você tem uma segurança maior, porque você sabe ali que ninguém vai mexer, porque só através do seu código, das suas palavras-chave que acontece, mas em compensação você passa a ser o custodiante do seu dinheiro. Então isso também é uma responsabilidade. Perdi histórias- as minhas chaves do Não, Bitcoin. Tem história. Chora. Já era. Não Que tem nego como. Não tem pra quem não ligar, tem saque. não tem 0800. Não, aí você vai no Vaticano, pede uma oração ao Papa pra poder resolver, porque não tem jeito. Não tem. Vou Galera, dar não uma dica tem. aqui, ó. Faça 3, 4 3 backups. wallets. Pronto. Joga ali e Ó, eu tenho backup em papel, HD. impresso. Papel impresso, Timbrado. plastificado, Timbrado no metal. bonitinho. Tenho web e tenho outros também. Então você tem que ter backup, velho. Porque é o Tem que ter. seguinte, a vantagem de você não ter a sua criptomoeda em uma corretora é essa blindagem. A corretora faliu, a corretora quebrou. Tranquilo. Seu Bitcoin tá com você. Agora, a desvantagem é que se você perder essas chaves de acesso, foi o que o Gustavo falou. Não tem, a chave. Tem um inglês que, se eu não me engano, são 2.000 bitcoins que ele tinha na época. E ele perdeu, ele jogou o computador fora, o HD. E aí. Tá movimentando lixo até agora. Caçando lixo. Ele lá. tá propondo ao governo britânico para poder revirar o lixão, todo o aterro, para conseguir esse HD, e depois de conseguir, ele falou que vai pagar todo o processo. Pra poder ver se consegue restaurar, mas é difícil, tá bonito.